Interessante a sua pergunta. Eu diria que eu começaria pensando sobre, a partir de uma pequena inversão, era como o Evangelho ele, ele pode impactar um contexto de reflexão como o da universidade. Eu penso que o primeiro ponto é a gente às vezes se sente muito culpado por isso tem uma razão de ser, né? A gente às vezes se sente culpado de repente desenvolver um prazer por alguma coisa como música, o esporte e até mesmo a ciência, e a gente se sente assim sempre numa cobrança de puxa, como é que eu posso impactar com o Evangelho esse universo que eu estou vivendo, e a gente acaba simplesmente se sentindo culpado, né? Porque de repente, às vezes o evangélico pensa assim, né? Puxa, eu estou aqui estudando filosofia, estudando sociologia, estou estudando psicologia, estou estudando direito, enquanto isso tem um monte de gente aí perdida no mundo, precisando ser salva, e o que eu estou fazendo pelo Evangelho. E aí a gente fica quase que numa situação de pavor, e aí a gente começa a ver uma espécie de ausência de sentido no que a gente está fazendo, em face da urgência da pregação do Evangelho no mundo. E a gente precisa, nessa hora, respirar um pouquinho, e não só respirar, mas também encontrar na graça comum de Deus, na maneira de Deus possibilitar ao homem a experiência da mordomia, a experiência de lidar com a cultura como algo que faz parte do plano de Deus, que não está fora do plano de Deus, de que a cultura ela não é uma invenção dos homens, não é um produto meramente dos homens. A cultura ela é viabilizada por Deus. A cultura só é possível na sua diversidade que a gente tem hoje porque ela faz parte do plano de Deus, ela é parte integral do plano de Deus. Então, nesse sentido, quando a gente estuda uma ciência, por exemplo, matemática, física, filosofia, ou direito, ou psicologia, a gente tem que entender que esse estudo, essa ciência, essa busca por conhecimento, essa busca por um desenvolvimento do espírito humano, por exemplo, num contexto universitário, ela não tem que ter necessariamente uma finalidade evangelística. A gente sempre tenta salvar os nossos desejos e os nossos prazeres pela filosofia, pela psicologia, pelo direito, colocando uma finalidade evangelística. Então a gente chega ao ponto de dizer assim: eu estou estudando psicologia, mas eu quero evangelizar justamente porque eu não quero assumir que essa ideia de que, puxa, não é porque eu quero evangelizar, não, é porque é gostoso estudar psicologia, é gostoso estudar filosofia. E é isso que eu estou querendo dizer para você que está assistindo esse vídeo. Não é nenhum pecado ser inteligente, não é pecado pensar, não é pecado você estudar. Deus, Ele tirou o teu pecado, Ele não tirou a tua inteligência. Então, nesse sentido, a nossa experiência de reflexão, de pensamento, esse prazer que os estudos oferecem, esse prazer que uma leitura de um bom livro oferece, tudo isso faz parte de uma experiência de prazer que revela como Deus é bom. Essa experiência da cultura, essa experiência da ciência, essa experiência da arte, toda essa experiência que a gente tem, ela mostra como o alcance da obra de Deus é multifacetado, de que é possível, quando a gente através da nossa inteligência e da nossa busca por conhecimento, a gente descobrir a beleza desse mundo que está à nossa volta, que nos foi dado por Deus, e como é gostoso você aprofundar o conhecimento sobre um determinado assunto, e às vezes a gente fica querendo encontrar
uma finalidade para isso, para esse nosso prazer, esse nosso desejo. E aí a gente tenta dizer, não, isso tem uma finalidade evangelística. Eu queria que a gente repensasse um pouquinho nisso, que a gente pensasse que a gente pode pregar o evangelho em qualquer contexto, em qualquer situação, e a universidade hoje, ela é um contexto onde representa um grande desafio para os cristãos. Eu diria que o primeiro desafio não é nem tanto a evangelização, mas é os cristãos entenderem que, de alguma forma, a gente não foi um espaço que a gente entregou. A gente não está mais presente nas universidades. E é uma ironia, porque as universidades, elas surgiram de um contexto onde a igreja estava presente, onde a teologia estava presente, onde o ambiente religioso era cultivado. Então, de alguma forma, a gente se afastou da universidade, está longe da universidade. Então, nesse primeiro momento, eu acho que a gente precisaria era ocupar esses espaços. E ocupar esses espaços com a finalidade de exercer o próprio conhecimento, de buscar o conhecimento. E nesse sentido, é muito interessante perceber como essa atitude de cristãos que se voltam para a universidade para estudar, para conhecer, como a influência de suas vidas, de sua cosmovisão, vai estar presente num TCC, vai estar presente num mestrado, vai estar presente num doutorado, vai estar presente numa aula que você vai dar numa universidade, ainda que sua aula, ainda que seu TCC, ainda que seu mestrado não seja um panfleto. Em outras palavras, a gente precisa aprender a viver a cultura e a ter prazer nas possibilidades que Deus nos deu de sermos felizes nessa terra, nesse contexto que a gente vive. E quando a gente ocupa esses contextos, que a gente tem a possibilidade de viver o Evangelho no nosso dia a dia. E eu acredito que nesse sentido, o melhor folheto que a gente poderia entregar numa universidade não é um folhetinho, né, com os dizeres escancarados, pare de sofrer, e aí entregar lá na porta da universidade. Não, o melhor folheto que a gente poderia entregar hoje para a universidade é a nossa própria vida. É a nossa própria vida que vai dizer para essa consciência universitária quase que hegemônica de que cristão é tapado, de que cristão não pensa, de que cristão é ignorante, de que cristão só sabe falar de igreja, só sabe falar restitui, eu quero de volta o que é meu, mas na hora de pensar as coisas, na hora de estudar, na hora de encarar os problemas reais, não tem opinião formada, não sabe o que está acontecendo no mundo. Enfim, chegou a hora da gente mostrar essa outra cara, essa cara que ela expressa através das nossas boas obras a glorificação a Deus. É o entendimento de que tudo aquilo que a gente faz, e a gente faz dando o nosso melhor, isso glorifica a Deus. Então quero convocar você que é cristão e que se sente às vezes assim, puxa, eu tenho medo de sentir prazer naquilo que eu gosto. Realmente, o seu maior risco vai ser a idolatria. O seu risco vai ser amar mais aquilo que você faz do que a Deus. Por isso eu quero te dar um conselho, que é o conselho da palavra de Deus para todos nós. Que a gente ame a Deus sobre todas as coisas. E se você tiver certeza de que você ama a Deus sobre todas as coisas, você vai poder amar a filosofia à vontade. E você não vai ter problema de idolatria, porque você já ama a Deus sobre todas as coisas. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você pode estudar filosofia, pode estudar psicologia, você pode estudar odontologia, você pode estudar direito, você pode estudar química, você pode estudar absolutamente qualquer coisa e ter prazer nisso tudo. Porque o seu maior prazer já está sendo vivenciado diante de Deus e com Deus e para Deus e em Deus. Então, é nesse sentido que eu gostaria de convocar você, cristão, a saber, a conhecer, a dedicar os seus dias para estudar, ir a fundo numa questão, produzir cultura. Não se importe tanto em querer
codificar as obras, os teus trabalhos numa linguagem, num vocabulário evangélico. Faça o seu trabalho, que a tua vida, a tua mente, a tua cosmovisão vai transparecer nele naturalmente. Deixa o evangelho que controla a tua mente, deixa esse evangelho produzir os efeitos dessa conversão da tua mente nas obras das tuas mãos, na tua obra intelectual. Deixa Deus trabalhar.